Olá, eu sou a professora Edna Vieira e estaremos mais uma vez com a nossa aula de matemática. E hoje o nosso tema será expressões algébricas. Quando a gente fala de expressões algébricas, o próprio nome já diz. Então, nós temos aqui, nas expressões algébricas, olha, são formadas por números, são chamados de coeficientes. E também nós temos letras. Então, nós temos aqui, tanto os coeficientes, que são os números, quanto as letras, que a gente chama de partes literais. Nós temos um exemplo aí, o 5x, para mostrar que o 5 é o meu coeficiente e o x é a minha parte literal. A parte numérica representa o número de vezes que a parte literal, que acompanha, aparece na expressão. A parte literal são valores particulares a serem distribuídos ou atribuídos na expressão. Então, se nós temos 5x, significa que esse valor do x, que ainda é desconhecido, é 5 vezes esse valor, ok? Continuando, nós podemos, então, apresentar aqui o 5x ao quadrado. Quem seria o meu coeficiente? O 5. O x é minha parte literal. O valor que está expresso como meu expoente, ele vai significar, depois que a gente vai ver agorinha, tá? O grau dessa expressãozinha, ok? Então, nós temos aqui, o coeficiente 5, a parte literal e o meu expoente. Na letra B, nós temos aí na letra B x elevado à terceira, e mais 4x. Voltando aqui, 4xy menos 7xy elevado à quinta potência. O coeficiente, lembrando que são os números que estão junto com essa variável, junto com essa parte literal ou junto com essa incógnita, certo? Então, nós temos, por que é 1? Porque como o meu x não tem nada, todo número que está junto com a letra, quando não tem nada lá, vale 1, certo? Então, nós temos o 1, nós temos o 4, que está junto com as variáveis x e y, nós temos o negativo 7. A gente não pode esquecer do sinal. Parte literal são as letras, então seria quem? X e Y. Olhando no exemplo da letra C, nós temos aqui 6x menos 7y e mais 8z. Quem seria o meu coeficiente nesse caso? O meu coeficiente seria o 6, o negativo 7 e o 8, certo? E a minha parte literal, x, y e z. Então, olha, parte literal são as letras. Coeficientes são esses números que está multiplicando, esses números estarão multiplicando o valor dessa variável que ainda a gente não sabe o valor. Falando então, quando a gente fala de expressões algébricas, elas ganham nomes. Como na língua portuguesa, a gente lembra de monossílaba, dissílaba e polissílaba, trissílaba. Aqui também, dentro da matemática, quando a gente tem essas expressões, ganham nomes também. Quando eu tenho apenas um termo apenas, ele não está adicionado a nenhum outro, nem subtraído, eu chamo de monômio. Então, monômio, a gente usa esse sufixo nômio, que significa termo. Então, mo é uma, monômio, um termo. Binômio, 2 termos. Trinômio, 3 termos. Ok? Então, nós temos como exemplo, vocês podem observar aí, que nós temos 2x elevado à terceira, yz. Aí eu digo que é um termo só. Por quê? Porque entre esses valores não tem uma adição e nem tem uma subtração. Então, nós dizemos que ele é um termo só. Aonde neste termo nós temos o coeficiente 2, tá? E a minha parte literal que eu tenho aí serão as letras, o x, o y e o z. Na letra B, a gente pode observar que a letra B nós temos negativo 4 vezes a vezes b ao quadrado vezes c à terceira potência.
Bom, é um termo só. Por quê? Porque não há uma adição e nenhuma subtração entre eles. Meu coeficiente, negativo 4. Não posso esquecer do sinal. Parte literal, A, B, C. Certinho? Então, nós temos aí, né, o exemplo de monômio, que tem apenas um termo. Agora, quando a gente fala, né, se eu tenho essa adição ou essa subtração, tá, de dois monômios, nós temos dois. Então, a gente chama eles de, né, binômio, porque bi vem de 2. Ok? Então, nós vamos chamar de binômio. Nós temos como exemplo aqui x à terceira mais 4xy menos 7xy elevado à quinta. Bom, a gente observa aqui, né, que nós temos essas letras aqui, elas são iguais e essa aqui diferente. Na letra B, esse 2, ele não vale, né, como ele é número, ele não é uma parte literal. Então, ele não é um monômio. Ele não é monômio. Certo? Ele não, monômio seria esse 3a ao quadrado b e negativo 7ab à sexta. Aí seria o monômio. Os dois seriam monômio. Agora, esse 2 sozinho, sem nenhuma parte literal, ele não é monômio. Então, quando temos, né, adição ou subtração entre dois monômios, dizemos que temos um binômio. E quando, né, nós temos três termos, nós temos três monômios. Se estão três, a gente chama de trinônimo. Então, nós temos o exemplo aí, ó. São três, trinônimo. Letra A, letra B e letra C. Note que temos a adição ou a subtração entre dois monômios. Sempre vai haver o sinal de adição ou de subtração. Quando a gente tem 4 ou mais monômios, chamamos de polinômios. Então, olha os exemplos aí, né? A letra A, x à terceira mais x ao quadrado mais x mais 3x mais 7. Podem observar que tem a adição entre eles. Na letra B, a gente tem o quê? Uma subtração entre eles. Nós temos, então, aqui polinômios, porque são formados por 4, né, ou mais termos. Aí ele é chamado de polinômio. E mostrando para vocês como é que eu vou identificar o que é um monômio, o que é um binômio, trinômio e como que ele é um polinômio. Então, a gente sabe que polinômio é toda a expressão algébrica racional inteira. Todos eles são polinômios. Então, aqui nós temos, na letra A, um monômio. Não tem nenhum sinal entre eles. Aqui nós temos na letra B um binômio, são 2. Na letra C, trinônimo, 3. Tá vendo que há 2 sinais entre eles? E na letra D, um polinômio, 1, 2, 3, 4 termos. E nós temos 3 sinais, 2 de subtração e 1 de adição. Então, nós temos aqui um polinômio. Ok? Bom, como sabemos o grau de um monômio? Grau. Lembra que eu falei para vocês sobre o expoente? Então, agora aqui que vai entrar, né, a situação dele. O que a gente tem que fazer para saber o grau? A gente vai somar os expoentes da parte literal. Então, vamos somar. Então, na hora que eu estiver somando só os expoentes, lembrando que quando não tem nada no meu expoente, ele vale 1. Então, eu posso somar e vou descobrir. Quando eu olho nesse primeiro exemplo aí, né, a gente vê, tem aí 15, né, x elevado ao quadrado e o y não tem nada. Então, porque o y vale 1 como expoente. Eu vou somar o 2 mais o 1. Somei, grau 3. No outro exemplo, que era 7a elevado à terceira, b ao quadrado e c à quarta. Olha, eu vou somar 3 mais 2 e mais 4, grau 9. O terceiro, só está o 5, tem parte literal? Não. Então, o grau é 0. Ok? Então, nesse caso aí, o grau é 0. A gente tem que lembrar que quando a variável se apresenta sem expoente, significa que
vale 1, o seu expoente. E outra observação: monômio do último exemplo não apresenta parte literal. Nesse caso, o grau do monômio é 0, porque ele não tem parte literal. Em monômio, a gente olha o grau através dos seus expoentes da parte literal, somando eles. Bom, definimos como polinômio nulo, aquele que possui todos os coeficientes iguais a 0. Neste caso, o grau do polinômio não é definido. Então, se ele é 0, se não tem nada, né? Como é que ele vai ser? Ele vai continuar sendo 0. Ele não tem, ok? Então, ele vai continuar sendo 0. Então, quando a gente fala de polinômio, né, monômio, a gente tem que lembrar o seguinte: tudo vem da questão da parte, né, do coeficiente e também a minha parte literal. Lembrando que a parte literal são as letras, certinho? Então, a parte literal são as letras. E quando eu falo que eu tenho, né, aqueles números que antecedem as letras, significa quantas vezes vai ser multiplicado aquele valor que eu ainda não conheço, ele é chamado de incógnita. Parte literal são as letras. Então, aquele coeficiente, que é aquele número, coeficiente. Muita gente confunde coeficiente com expoente, tá? Tem que ter muito cuidado em relação a isso, certo? Muito cuidado mesmo. Bom, então, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre polinômios e qualquer coisa pode estar perguntando, certo? Estarei tentando ajudar vocês. Então, tenham todos um bom dia e vamos continuar a nossa aula.